Som. Show, ficou legal. Então, o tema dessa série que a gente vai estudar é a melhor notícia de todas. E qual é essa melhor notícia? O que está escrito lá? Está consumado. Vocês já observaram que passa anos, entra anos, e a maior quantidade de notícias que a gente recebe só são notícias ruins? Gente, o povo já não aguenta mais ouvir notícias ruins. Você liga a televisão, se você parar alguns minutos para assistir um repórter, não tem outra coisa a não ser notícias ruins. É só desgraça, é morte, é tudo que não presta, a gente ouve das notícias. Mas nós temos uma notícia muito maravilhosa que Jesus nos trouxe. E nós precisamos se apoderar dessa notícia e viver plenamente nessa notícia, que é a melhor notícia de toda: está consumado. Aí você deve estar perguntando, né? O que é isso? O que é isso, estar consumado? Então você vai abrir a sua Bíblia agora, em João 19. Eu coloquei o texto todo ali. Eu acho até melhor a gente ler ali na tela, porque eu tô usando a NVI. E vai ter alguma tradução aí que não é NVI, pode ficar um pouquinho diferente, aí atrapalhar o seu entendimento. Então esse é o nosso texto de base, João 19, versículo 28 ao 30. Diz assim: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que as escrituras se cumprissem, Jesus disse: tenho sede. E estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Eu queria que todo mundo repetisse comigo ali, ó: está consumado. Não, vamos treinar mais. Está consumado. Está consumado. Mais uma vez, está consumado. Beleza. Está consumado. Logo lá ali no texto, a gente sabe que esse texto, Jesus está crucificado, né? Ele está crucificado e Jesus na cruz, ele pronuncia 7 palavras. Todas as 7 palavras que ele conseguiu pronunciar são palavras tremendas, mas a última palavra dele é a mais maravilhosa de todas. Então Jesus ali, ele já está no finalzinho dele. Então o texto diz assim, ó: mais tarde, sabendo então que tudo estava o quê? Concluído. Ou seja, Jesus já sabia que para o propósito que ele veio aqui, ele já tinha concluído tudo, ele fez tudo. Não precisava fazer mais nada. Então, ele sabendo que estava tudo concluído, ou seja, cheguei no final, atingi a minha meta, consegui chegar na linha de chegada. Aí ele fala assim agora, para cumprir essa escritura, Jesus disse: tenho sede. E é interessante quando ele fala tenho sede. Você já viu um corredor de maratona, alguma coisa assim? O que ele quer fazer? Ele está estressado, ele está cansado, ele está exausto, ele quer cruzar a linha de chegada, não é isso? E quando ele chega, quando ele cruza a linha de chegada, você já viu o que eles fazem? Bebe água. O que isso mostra para a gente? Que ele concluiu a sua meta, ele chegou no seu destino, ele chegou no seu objetivo. E Jesus, quando diz, tenho sede, ele está falando assim: concluí tudo o que era preciso, fiz tudo o que era necessário, cheguei no meu alvo, agora você me dá água. Aí eles vão e colocam vinagre ali, e numa esponja, coloca num caniço e dá para Jesus beber. Agora vem a palavra mais maravilhosa de todas. Jesus, tendo provado, Jesus disse: está consumado. O que essa palavra tem de tão maravilhoso para a gente? Está consumado. O que ela tem de tão maravilhoso? Essa palavra que nos trouxe libertação.
está consumado, está tudo concluído, está tudo feito, está tudo pago, vocês não devem mais nada. Essa palavra, no grego, ela é tetelestai, que significa, está concluído, a sua conta está paga, você não deve mais nada. Estão percebendo? Vocês, eu, nós não devemos mais nada, porque Ele cumpriu tudo que era necessário por mim e por você. Isso é algo que a gente tinha que sair pulando, porque não depende mais de mim e de você, porque dependeu dele. Ele fez tudo, tudo está consumado, está concluído. Essa expressão, como eu falei, ela é uma expressão grega que diz está consumado, totalmente pago, dívida cancelada. Você acredita nisso? Quem aqui acredita nisso? Que você não tem mais dívida nenhuma diante de Deus? Gente, para pensar. Deus Todo-Poderoso, você não tem mais dívida com Ele. Sabe quem começa a colocar na nossa cabeça que a gente está devendo alguma coisa a Deus, que a gente carrega culpa? É o diabo. Nós não precisamos carregar mais culpa, porque nós não temos mais dívida nenhuma com Deus, porque Jesus cumpriu tudo por nós. Tudo. Gente, isso é libertador. Isso é libertador. Eu não tenho mais culpa. Eu não preciso carregar a culpa do passado. Eu não preciso ficar roendo as unhas, porque Deus vai me amaldiçoar, Deus vai descer a mão sobre mim, Deus não sei o quê. Esquece isso, gente. Acabou. A ira de Deus foi cessada em Jesus, para todos aqueles que estão nele. Em Cristo, nós não temos mais dívida com Deus. Ele concluiu tudo na cruz. Tudo. Se você estiver anotando, pode anotar os textos. Colossenses 2, versículo 13 e o 14, vai dizer assim: quando vocês estavam mortos em pecados, e na circuncisão da sua carne, Deus fez o quê? Os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as nossas transgressões e cancelou a escrita de quê? Que escrita é essa? Quem sabe? Depois a gente vai estudar mais à frente sobre isso. Essa escrita aí era a lei, tudo que tinha contra nós. Essa escrita de dívida. Gente, Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em quê? Que nos era contrária. Ele removeu, fazendo o quê? Pregando na cruz. Gente, glória a Deus. Aleluia. Dá vontade de pular aqui, cara. Sabe por quê? Porque eu estou em paz com Deus. Eu estou em paz com Ele, estou em paz com meu Pai, porque Jesus conquistou na cruz tudo isso. Eu estou em paz. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. E nós fomos aperfeiçoados, presta atenção só nisso. Nós fomos aperfeiçoados para todo sempre. Todo sempre. Você sabe o que significa todo sempre no grego? Você sabe o que significa todo sempre no hebraico? Você sabe o que significa todo sempre no latim? Todo sempre. Todo sempre nós fomos aperfeiçoados para todo sempre. Quem fez isso? Jesus. Ah, mas de onde você está tirando isso? A gente vai chegar lá. No momento em que nós recebemos Jesus como nosso Salvador,
Jesus, ele faz uma transformação na nossa vida. Nós passamos a pertencer a Ele. E Ele nos limpou para todo sempre. Ele nos aperfeiçoou para todo sempre. Todo. Agora, será que nós temos noção disso? O que significa isso? Você ser aperfeiçoado para todo sempre. Vocês conseguem imaginar isso? Que você, nós fomos aperfeiçoados em Cristo Jesus para todo sempre. Isso é tremendo demais, gente. Muito tremendo. Não há mais dívida. Nós estamos livres de todas as dívidas. Nós fomos aperfeiçoados para todo sempre pelo sangue de Jesus Cristo. Você sabia que o sacrifício pelo sangue de animais, ele não poderia retirar o pecado? O sacrifício de sangue com animais, ele não poderia retirar pecado das pessoas. Ele não poderia fazer isso. E há muitas pessoas hoje que elas não acreditam que elas foram totalmente perdoadas por Cristo. Elas não acreditam. E elas ficam se culpando de coisas do passado, elas ficam buscando algum meio para tentar fazer alguma coisa que venha aplacar a ira de Deus. Elas não acreditam. A coisa é tão linda, é tão graça, é tão de graça que a pessoa não acredita que ela foi perdoada. Então ela fica buscando lá na lei ainda alguma coisa que ela possa fazer para tentar se limpar, para tentar se consertar. Mas não. O sangue de Jesus nos purificou para todo sempre, Ele nos libertou para todo sempre, todo sempre. Você acredita que todos os seus pecados foram perdoados para todo sempre? Amém? Você acredita que você não deve mais nada a Deus por causa de Jesus? Amém? Mas como podemos ter certeza disso, do que eu estou falando? Que nós fomos perdoados para todo sempre, que nós fomos aperfeiçoados para todo sempre, que não há mais condenação para cada um de nós que está em Cristo Jesus. Como que a gente pode ver isso e como que a Escritura pode nos mostrar isso? Agora eu queria que você prestasse bem atenção nesse texto que nós vamos ler. Jesus na cruz ofereceu um único sacrifício para todo sempre. Quando a gente não aceita perdão do Senhor, que a gente fica buscando algum meio para tentar resolver o nosso problema, a gente está dizendo que o sacrifício dele não foi suficiente. Não foi suficiente. Hebreus 10, a gente vai ler do 1 até o 17, diz assim, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos, pois isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos. Se pudesse fazê-lo, não deixaria de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Vocês estão entendendo ali? Amém? Estão entendendo? Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Isso está falando, as escrituras que está falando, tá? Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, Cristo veio ao mundo, ali eu acho que está faltando alguma coisa. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, sacrifício e oferta não quiseste. Ele está falando para quem isso? Vê se vocês conseguem identificar.
Está falando com Deus, está falando com o Pai. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocausto e ofertas pelo pecado não te agradaste. Ou seja, por que Deus não se agradava desses sacrifícios de animais? Porque nunca foi suficiente. Imperfeito. Toda vez eu tinha que morrer um bicho. Esse sacrifício o Deus não gostava, porque era, como o Demica falou, era imperfeito, e ele não se agradava. Não, ele não conseguia aperfeiçoar o homem. Não. Ali no 7, Jesus dizendo, então eu disse, aqui estou. No livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse, ele vai repetir ali. Primeiro ele disse, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem neles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela, presta bem atenção nisso, gente. Ele cancela o primeiro para estabelecer Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de quem? De Jesus, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente, oferecem os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover o quê? Nunca conseguiram remover os pecados. Mais um. Quando este sacerdote acabou de oferecer, olha lá, mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre o único sacrifício pelos pecados, o que ele fez? Assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo. Você foi aperfeiçoado para sempre? Amém? Gente, glória a Deus por isso, nós fomos aperfeiçoados para todo sempre. Todo sempre. Ele não está falando até 2017, nós fomos aperfeiçoados para todo sempre, os que estão sendo santificados. Gente, isso é muito lindo, isso é maravilhoso. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Olha só que lindo. O Espírito Santo nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz, olha só, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e escreverei em suas mentes. Se não está bom para a gente ainda, aí ele faz assim, e acrescenta. Lê todo mundo junto comigo agora. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidade não me lembrarei mais. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, se deu o direito, o Todo-Soberano, se deu o direito de dar uma amnésia nele. Isso é chocante? Imagina, soberano Deus. Glauber, Deus olha para você e fala assim, querido,
ontem, eu não sei o que você fez de errado, porque eu não me lembro. Gina, eu não me lembro o que você fez hoje de manhã, Gina. Se você chutou lá a pedra lá e falou, pedrinha chata, eu não me lembro. Gente, isso é tremendo. Deus se deu o direito de esquecer totalmente dos nossos pecados, do nosso passado. Que amor é esse, gente? Isso é graça, graça, graça e graça. Não tem outra palavra a não ser graça e mais graça. É graça pura. E isso é escandaloso. Por isso que a graça, ela é escandalosa. Porque a gente quer arrumar um jeitinho de ajudar, mas não tem o que ajudar. A graça, ela nos nivela com todo mundo. Você não vai ser melhor do que ninguém. A graça, ela faz isso, porque é graça. Deixa eu voltar ali para cima ali. Fala, Patrícia. Patrícia quer falar, deixa ela falar. Pode falar, filha. Isso aí. Ela prepara meus bolsos, então ela já leu os bolsos. Ela falou que a graça, ela nos nivela com Cristo. E a gente vai ver isso ali. Que tremendo. Olha só. Isso é muito interessante. Me ajuda aí, onde, se passar ali, assentou-se à direita, esse texto. É o próximo. Aonde, Mateus? Não, é o outro. É o 12. Ah, tá. Olha só que interessante. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, o que ele fez? Assentou-se à direita de quem? De Deus. Ele concluiu tudo, fez tudo, ofereceu um único sacrifício. Aí ele vai e se assentou à direita de Deus. Gente, se você prestar atenção e for para o Velho Testamento e ir lá estudar sobre o tabernáculo, as leis de Moisés e tudo, você vai ver que no tabernáculo não existe nenhum móvel para se sentar. Nenhuma cadeira tinha lá dentro para o sacerdote se sentar. Nenhuma. Imagina, os camaradas faziam sacrifício, não dá. Fazia sacrifício, queria dar uma sentadinha. Não dá, não tem aonde você sentar. Não tem pausa, era continuamente, contínuo. Traz mais um bode, traz mais um cabrito, traz mais não sei o quê. E sacrifício. Jesus fez o único sacrifício, de uma vez por todas, terminou e se assentou à direita do Pai. O que isso mostra para a gente? O que isso mostra para a gente? Então, na antiga aliança não havia, lá no tabernáculo não havia lugar para um sacerdote se sentar. Jamais um sacerdote se assentaria. Jamais, ele não podia. Por quê? Porque o sacrifício dele não tinha fim, era contínuo. Jesus vai, faz o único sacrifício e se assenta à direita do Pai. Isso mostra para a gente que nós podemos descansar no Senhor, porque Ele fez de uma vez por toda o sacrifício, o único sacrifício. Nós podemos descansar nele plenamente. E detalhe, o mais lindo de tudo, que Ele nos assentou. Olha só, olha lá, isso aí está em Efésios 2, 4, versículo 4 e versículo 6. Olha lá o que aconteceu. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer... eu botei, desculpa. Aqui. Todavia Deus, que é rico em misericórdia,
pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos e em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus. A Patrícia falou que nós estamos em 2 lugares ao mesmo tempo. Gente, olha que coisa tremenda. Jesus concluiu toda a obra na cruz, no meu lugar e no seu lugar. E a coisa mais linda de tudo isso é que tudo isso foi conquistado por mim e por você. Tudo isso. Ele conquistou por mim e por você. E o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que parar de tentar depender dos nossos esforços para alcançar alguma coisa, para tentar, agora me fugiu a palavra. Às vezes a gente tenta se esforçar para tentar, caramba, cadê a palavra? Alcançar, conquistar coisas, conquistar bênçãos. Ele já conquistou tudo. Sabe o que a gente precisa fazer? E eu vou usar essa palavra, porém não é que eu não gosto, eu não fui acostumado. A gente tem que tomar posse do que Jesus conquistou na cruz por nós. Todas as bênçãos. Começa a ver a sua vida antes de Cristo e depois de Cristo. Começa a olhar o que Ele conquistou na cruz por mim e por você. Começa a olhar. Que graça maravilhosa é essa? Você vai ver. O acusador acabou para a gente. O acusador não tem mais direito de ficar no seu ouvido. Você não presta. Você é um falso. Ele não tem mais esse direito. Porque Jesus derrotou ele na cruz. E nós estamos debaixo do sangue de Cristo, coberto pelo sangue dele. O acusador não tem mais direito de falar mal da gente, de jogar na nossa cara qualquer coisa. Amém? Aí agora, eu não botei ali, você vai abrir Romanos 8. Você vai abrir Romanos 8 para a gente entender. Antes da gente ler Romanos 8, eu quero falar uma coisa para vocês. Quem pode desfrutar de toda essa liberdade e de toda essa graça? Quem é que pode? Quem é que pode desfrutar de tudo isso, dessa conquista, desse aperfeiçoamento para todo sempre? Quem é que pode desfrutar disso tudo? Olha só o que o Romanos vai dizer. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Você acredita nisso? Amém? Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação para mim, não há mais condenação para você. Se nós estivermos em Cristo Jesus, não há mais condenação. Acabou, não há mais. Mas para isso, precisamos estar em Cristo Jesus. E é muito interessante o que eu vou falar agora. Tem uma tradução, principalmente a corrigida. Ela fala assim: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, segundo o que anda no Espírito e não na carne, alguma coisa assim. Essa parte aí de baixo não pertence aos melhores originais, porque ela não combina com a primeira. Porque se, portanto, não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, eu já estou nele. Então, mas para aqueles que andam no Espírito, isso aí foi embutido aí, tá? Então, se a tua tradução, ela está assim,
se você quiser considerar, é com você, mas ela não pertence aos melhores originais. Se você pegar a King James, não vai estar escrito isso. Se você pegar, se eu não me engano, a NVI, não vai estar escrito isso. Só vai estar essa frase. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, e ponto final. Não tem mais nada além disso. Então nós entendemos que para a gente estar debaixo dessa graça, desfrutando dessa graça, nós temos que estar em quem? Em Cristo Jesus. Uma outra coisa muito importante que a gente vai ver lá para frente: a graça não nos dá direito de viver uma vida de qualquer maneira. Está lá em Romanos 6, obrigado, meu computador. A graça não te dá liberdade de você viver uma vida de qualquer maneira e viver na prática do pecado. Primeiro, se você está em Cristo Jesus, você foi aperfeiçoado para todo sempre. Nós não temos mais prazer no pecado. Não temos mais. A graça não barateia isso. Nós não estamos mais debaixo da lei, porque agora nós estamos debaixo da graça. Mas a graça não te dá motivo de você viver uma vida de qualquer maneira. Porque tem muitas pessoas que deturpam a graça e vivem uma vida de qualquer maneira, achando que não tem mais problema. Não é isso que eu quero passar para vocês. Levem isso para casa. A graça não negocia com o pecado. Não negocia. Não negocia com o pecado. Ela não nos dá direito de viver uma vida de qualquer maneira. Mas a graça nos dá uma libertação para nos aproximarmos mais e mais do Pai. Ela nos aproxima mais e mais de Deus, porque quem aqui não é pecador? Todos nós somos pecadores, não é isso? Mas nós não vivemos na prática do pecado. Nós não temos mais prazer no pecado. A gente peca por acidente. Mas quando eu peco por acidente, que eu olho para a graça, que eu entendo a graça, eu peco, mas não vou me afastar do Senhor, não vou deixar de orar porque eu estou com vergonha. Não, a graça vai fazer eu entrar no Santos dos Santos e saber que eu tenho a graça dele, e saber que eu com as minhas forças não consigo nada, que eu dependo dele para cuidar de mim. Então, não barateie a graça, porque ela não foi feita para a gente baratear ela e viver uma vida de qualquer maneira. Então, quando a gente entende isso, a gente vai se aproximar cada vez mais do Senhor. Nós não vamos ficar pensando, eu errei, ele vai me chicotear. Esquece isso. Esquece isso. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Semana que vem, a gente vai começar a falar mais sobre a primeira aliança e a segunda aliança, e vamos falar aí sobre a lei, essas coisas todas, e vamos ver o quanto nós fomos privilegiados com a graça. Amém?